criou as novas Skip Cápsulas. 2 cápsulas líquidas pré-doseadas com dissolução perfeita para cuidar da sua roupa com toda a eficácia Skip. Novo Skip Cápsulas, o detergente líquido, muito simples. Ninguém sabe neste momento onde vai ser realizado o jogo de abertura do 2004. Boa noite. Estão paradas as obras no Estádio das Antas. Neste momento não se sabe onde poderá ser realizado o jogo de abertura do Euro 2004. Os acontecimentos precipitaram-se nas últimas 24 horas. O Presidente da Câmara do Porto, que vamos ouvir daqui a pouco no telejornal, foi ainda ontem insultado e ameaçado por adeptos do Futebol Clube do Porto à saída de um jantar. Obras suspensas, adeptos indignados. A guerra contra Rui Rio continua de manhã nas Antas. Nós queremos guerra contra o Rui Rio. E isto tudo que vai fazer correr muito sangue, culpa de ser Rui Rio. Porque ontem, no Antaneu, no jantar, teve prova disso, que foi preciso chamar a polícia para correr com os Super Dragões. Rui Rio garante, não é guerra, só pode ser birra. Não há euro no Porto por uma birra. Só pode ser uma birra isto, valha-me Deus. O autarca do Porto não entende. Para ele, a reação de Pinto da Costa foi feita a quente. Com grande pena de todos nós, e como compreenderão de mim em particular, estão suspensas as obras do estádio do Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa recusa a proposta de Rui Rio. As obras estão paradas. Já hoje, o Futebol Clube do Porto voltou a reunir-se para discutir mais uma vez o plano de pormenor das Antas. No final, uma simples declaração aos jornalistas em que o Porto voltou a dizer que a proposta de Rui Rio inviabiliza a construção do novo estádio. Entre Câmara Municipal e Futebol Clube do Porto, o centro da questão é agora comercial. Para os dirigentes portistas, a redução da área de comércio de 40 mil para 10 mil metros quadrados põe em causa o próprio estádio. O contrato de venda, enfim, dos terrenos que integra a parcela comercial é um contrato muito complexo e, naturalmente, como o promotor imobiliário já o disse, não está interessado, enfim, que não naquele contrato, ou seja, não perderíamos aqui os 4 milhões de contos, estaríamos aqui a perder os 16 milhões de contos e tal, foi o valor global do contrato celebrado entre o Futebol Clube do Porto e o Grupo Amorim. E para um estádio que está neste momento estimado, em termos de custo de investimento, em 24 milhões de contos, compreenderão que sem estes meios financeiros, sem esta fonte de financiamento, jamais será possível construir o novo Estádio das Antas. O centro comercial até poderia estar noutra parcela que não do Futebol Clube do Porto, mas não, nem é isso que acontece. Embora sendo um aspecto irrelevante, não é isso que acontece. O que acontece é que, efetivamente, a parcela 4.1, a tal onde está prevista a localização da unidade comercial, é do Futebol Clube do Porto. Porto que diz que para já só existe uma posição de Rui Rio e espera pela decisão dos órgãos camarários em relação ao plano de pormenor, mas das Antas já saiu o aviso. Com as obras suspensas como estão neste momento, dificilmente nós iremos conseguir colaborar para o desidrato, enfim, nacional, para o desígnio nacional, que é o Euro 2004 em Portugal. O Porto garante também que não houve doações camarárias de terrenos ao clube. Os cerca de 106 mil metros quadrados em causa foram contrapartidas pela perda de instalações esportivas. Esta é uma história que promete continuar, ao contrário das obras do novo Estádio das Antas, que para já estão paradas. O Euro 2004 transforma-se assim num assunto de campanha eleitoral, porque a campanha começa exatamente hoje e porque está em causa a imagem de Portugal no estrangeiro. Durão Barroso atribui culpas ao Governo. Ferro Rodrigues considera que o problema parte de uma birra de um Presidente de Câmara. Os outros partidos apelam ao bom senso e à defesa do nome de Portugal. O Governo faz o mesmo apelo, mas não deixa de culpar o PSD.
É o bom nome de Portugal que está em causa. É um escândalo a forma como tem tratado os tratos de Pelé ao bom nome de Portugal no estrangeiro e, naturalmente, eu considero que o orquestrador de toda esta denúncia foi o Dr. Durão Barroso, que naturalmente pretendeu incendiar para depois ser o bombeiro de serviço que viria resolver o problema. O governo fez a festa, mas deixa a fatura para outros pagarem. As instâncias internacionais pediam 6 estádios, mas o governo ofereceu 10. Como é que vai ajudar a resolver a questão do Porto? Eu não quero sequer pensar na hipótese de o estádio do Futebol Clube do Porto não ser também palco do Euro 2004. O Ministro José convidou a voltar a almoçar com o Rui Rio. Não faço agora comentários ao que diz este governo. O problema aqui não é o governo ter que resolver os problemas determinados por birras de um Presidente de Câmara. Os Presidentes de Câmara têm as suas funções bem definidas na Constituição. O governo também. E, portanto, aquilo que há é que assumir as responsabilidades. E, por consequência, eu volto a apelar daqui, sobretudo ao Dr. Durão Barroso, que, como Presidente do PSD, tem que ter mais mão nos dirigentes principais do PSD e não fazer desta questão do Euro 2004 uma questão da arruaça politiqueira contra o governo. O europeu está transformado num campeonato político. Em tempo de eleições, a seleção portuguesa da política nacional parece que joga em campos adversários, mas nem todos querem alinhar. O que tenho a dizer sobre isso é que é necessário chegar a um entendimento, que as pessoas devem sentar à mesa, que é preciso bom senso, porque já há investimentos vultuosos que estão a andar, compromissos, é o nome de Portugal que também está em jogo e, portanto, eu creio que o Governo deve intervir e deve sentar as diversas partes para chegar, portanto, a um acordo. E agora temos de assistir ao vexame a que Portugal está sujeito por causa do Euro 2004. Minhas amigas e meus amigos, lamento ter de o dizer, mas os portugueses têm de se desembaraçar de dirigentes que são subservientes perante o estrangeiro e incompetentes a defender a imagem de Portugal lá fora. Está na moda agora é a lógica do autoritarismo. É o tomar posições impensadas e tentar impô-las aos outros. Mas isso não leva a coisa nenhuma. Eu não quero entrar numa polémica específica, o que quero dizer é que o que estava planeado deve ser executado, os compromissos que estavam assumidos devem ser cumpridos e, pela minha parte, naturalmente, farei com que o Estado cumpra todos aqueles compromissos que assumiu. Gilberto Madail, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e da Sociedade Euro 2004, já informou a UEFA desta nova situação. Diz ainda que vai pedir uma audiência ao Primeiro-Ministro. Madail não compreende como é que um problema que era de acessos se transformou numa questão de áreas comerciais. Eu acho que o Futebol Clube Porto tem as suas razões. Se quer que lhe diga, não sei quais são as consequências disto. Já lhe digo que é grave as obras do Porto pararem na segunda-feira, amanhã já, não é? Mas está preocupado, professor? Naturalmente, naturalmente que estou, porque eu sempre tive esperança que estas coisas se resolvessem. Eu mesmo falei com o Sr. Presidente da Câmara de Porto, e quero lhe dizer isto, há 2 ou 3 dias, durante as visitas da UEFA, tivemos uma conversa e fiquei convicto, por aquilo que me disse o Presidente da Câmara, que as coisas iriam ser resolvidas, afinal acabaram aparentemente por não ser. A UEFA já está informada desta decisão. Qual é o comentário da UEFA? Bem, todos nós esperamos a mesma coisa, esperamos que isto se vá compor. Rui Rio ficou incomodado com o que aconteceu ontem à noite no Porto, os insultos por parte de alguns adeptos do Futebol Clube do Porto. O autarca está a passar o fim de semana fora da cidade. Esta tarde gravei uma entrevista com ele, em que Rui Rio retoma o apelo ao bom senso e diz que ainda espera que o jogo inaugural do Euro seja nas Antas. Muito boa tarde, Dr. Rui Rio. Começo por lhe perguntar onde pensa que poderá ser o jogo inaugural do Euro 2004. Aquilo que é o meu desejo e tudo aquilo que eu tenho feito é que esse jogo inaugural seja no Estádio das Antas, no Porto. Aliás, não é por acaso que eu tenho tido o máximo cuidado e tenho gerido todo este dossiê com bom senso, equilibrando
tudo aquilo que deve equilibrar e apresentando uma solução que, acima de tudo, mantém algo que é fundamental. É que o Futebol Clube do Porto mantém toda a capacidade construtiva que tinha na versão inicial do plano de pormenor das Antas. 238 mil metros quadrados. E este é um fator que me parece fundamental para a viabilização financeira do Estado das Antas. Dr. Rui Rio, o Futebol Clube do Porto diz que no projeto que existia e que permitiu um acordo, nomeadamente com o Grupo Amorim, havia a possibilidade de se construir um centro comercial, uma área comercial com uma determinada dimensão que o senhor agora decidiu reduzir substancialmente. O Futebol Clube do Porto diz que, sendo assim, não pode haver acordo com o Grupo Amorim e que, portanto, não há dinheiro para se fazerem as obras. Olha, houve uma discussão pública que a lei impõe e a Câmara tem de fazer uma ponderação dessa discussão pública. É a lei que obriga a que assim seja e obriga bem. É uma lei que leva à participação dos cidadãos e ao exercício da democracia. Nessa ponderação, aquilo que eu tenho de fazer, quer do ponto de vista democrático, quer do ponto de vista legal, é ponderar todos os interesses em jogo. Eu não posso virar as costas a toda a gente e olhar só para alguém, neste caso concreto, para os desejos da direção do Futebol Clube do Porto. Não pode ser. Eu tenho de atender à cidade como um todo. Eu não sou presidente da Câmara de um particular interesse da cidade. Eu sou o presidente da Câmara de toda a cidade e, para lá disso, tenho de cumprir uma lei. Nesse sentido, aquilo que foi o meu esforço foi, com uma grande flexibilidade, eu aceitar o plano de pormenor das Antas, que é algo que me custa, que vem contra o meu programa, mas que eu com bom senso faço para poder exigir bom senso a todos os outros contentores, ao Governo, ao Presidente do Futebol Clube do Porto, aos comerciantes, aos interesses económicos que também estão a pressionar neste momento. Aquilo que eu tenho de fazer é eu ter bom senso, mostrar abertura, filo, aceito o plano de pormenor. Depois eu não posso pôr um plano de pormenor exclusivamente da forma como uma das partes quer. E aí a minha alteração é diminuta, ou seja, a edificabilidade para o Porto mantém-se intacta, não se reduz em 75%, como andam a dizer, e por isso eu acho que há aqui um mal-entendido, é intacta, mantém os 238 mil metros quadrados. Mas não 40 mil metros de área comercial. No âmbito desses 238 mil metros quadrados, há um terreno de 40 mil metros quadrados que é da Câmara Municipal do Porto, que pertence à Câmara, que a Câmara vai oferecer ao Futebol Clube do Porto, nos termos de um protocolo que existe, assinado pelo anterior Executivo, e que mal o plano de pormenor das Antas esteja aprovado, a Câmara automaticamente oferece este terreno em concreto ao Porto. Dr. Rui Rio, a direção da SAD do Futebol Clube do Porto disse esta tarde que esse terreno onde iria ser edificado a tal área comercial é, na sua grande parte, propriedade do Futebol Clube do Porto e que a parte desse terreno que não é propriedade do Futebol Clube do Porto é de uma outra entidade. Não, tem de estudar o dossiê. No âmbito da perequação que se fez de toda a área, esta coube à Câmara Municipal do Porto, e se for ver o protocolo que está assinado, este é precisamente uma das parcelas do terreno que a Câmara oferece ao Futebol Clube do Porto, no âmbito de 106 mil metros quadrados de edificabilidade que a Câmara dá ao Futebol Clube do Porto. O Dr. Gilberto Madeiro, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, fez hoje um comentário na sequência da suspensão das obras, dizendo que não compreendia como é que um problema que começou por ser um problema de acessos, foi disso que se começou a falar há 2 meses atrás, acabou por transformar-se num problema, afinal, de espaço comercial. Não, Zé Alberto. O problema de acessos mantém-se. São duas coisas distintas. Uma é a vertente financeira do problema. E a vertente financeira do problema é assim. A Câmara Municipal do Porto, o anterior Executivo, compromete-se a fazer todas as infraestruturas ali naquela urbanização. Coisa perfeitamente incomportável, em minha opinião. Nunca a Câmara devia fazer isso, nem lhe compete fazer. Mas comprometeu-se a isso. E todos os que tinham lá terrenos, o Futebol Clube do Porto também, enfim, empresas privadas, particulares, ofereceram, entre aspas, indemnizaram a Câmara com 25% de edificabilidade. E a Câmara recebeu 96 mil metros quadrados de edificabilidade dados por todos para financiar as infraestruturas. O que é que fez o anterior Executivo? Pegou nesses 96 mil metros quadrados e desses 96 mil deu 106 mil ao Futebol Clube do Porto. Esta é a situação que eu herdei. Eu entrei a 8 de janeiro e a situação é esta. E eu tenho de lidar com isto. Não posso lidar com uma coisa que não tenho. Dr. Rui Rio, em paralelo, desculpe, diga. Neste momento... Em paralelo, Zé Alberto, esta é a vertente financeira. Depois há a vertente urbanística, que eu só pude apreciar esta semana, que normalmente demora meses a apreciar. Sabe bem em Portugal quanto estas coisas demoram. Eu apreciei isto em 1 semana e 1 dia. E ao fim de 1 semana e 1 dia, eu apresento uma solução, que é contra o meu próprio programa eleitoral.
Mas e com essa é a isso sua mostro última bom palavra senso, sobre abertura. essa área, sobre Diga. essa área de habitação e de comércio? Como agora não ouvi, Alberto? Eu perguntava-lhe se a decisão que anunciou ontem é a sua última palavra sobre essa componente de habitação e de comércio da zona das Antas. Zé Alberto, só não é a minha última palavra se aqueles que fizeram essa reclamação resolverem retirar a reclamação. De contrário, eu tenho de cumprir a lei. Não teme que esta polémica possa trazer consequências negativas para o PSD nas eleições do próximo dia 17? Eu não sei se isto tem consequências negativas ou não. Agora, entendo que o Partido Socialista pôs todas as baterias contra mim, dizendo que eu estou a fazer, dizia até o Dr. Ferro Rodrigues, baixa política. Mas isto é baixa política a favor do PSD. Isto faz algum sentido? O PSD pode ficar beneficiado ou prejudicado com isto. Eu nem sei dizer se fica beneficiado ou prejudicado. O que é que isto tem a ver com as eleições legislativas? Alguém é capaz de me explicar? Isto tem a ver com um problema que está no Porto. Há uma inegável com uma ameaça que faziam coincidência de calendário em relação, começou hoje a campanha eleitoral, por exemplo. Mas acha que eu me devia calar até 17 de março e esperar pelo dia 18 de março e fazer isto apenas, enfim, porque neste momento poderá haver interpretações dúbias e o interesse da cidade do Porto. E depois, isto está contado ao dia. E eu contava os dias para as eleições e não contava os dias para isto. Eu acho que aquilo que está a ser feito é o que tem tranquilidade, calma, bom senso. É esta a minha preocupação. Eu não vou aceitar que haja atitudes de arrogância e de prepotência. Isso eu não aceito. Os tempos mudaram. Eu disse isto durante a campanha eleitoral. Quem foi democraticamente eleito fui eu e foram os restantes membros do Executivo. É o poder político que tem de decidir e que tem de se impor. Senão, a democracia continua muito mal. Dr. Rio, muito obrigado por ter estado hoje no Telejornal. Obrigado, Zé Alberto. Muito obrigado. Entrevista gravada esta tarde com Rui Rio, dando claramente a entender que a polémica está longe do fim. Sem o Estádio das Antas, é certo que o Euro 2004 continua a cumprir os requisitos mínimos da UEFA, mas as regras do organismo que gera o futebol europeu obrigam a que os jogos mais importantes fiquem concentrados em Lisboa. Se não for construído o novo Estádio das Antas, o Euro 2004 terá os seus jogos mais importantes concentrados em Lisboa. A UEFA exige que os jogos de abertura, de encerramento e as meias finais tenham como palco estádios com pelo menos 50 mil lugares, o que sem as Antas, onde estava previsto o jogo inaugural, obriga a que as partidas mais importantes sejam disputadas exclusivamente nos novos estádios do Benfica e do Sporting. As normas da UEFA obrigam também a que os quartos de final decorram em recintos de 40 mil lugares, o que pode levar a que fora de Lisboa apenas decorram partidas da primeira fase. Mas no Euro 2000 a UEFA abriu uma exceção para que Bruges, com um estádio de 30 mil lugares, recebesse um jogo dos quartos de final. Uma idêntica benesse para a organização portuguesa poderia permitir ao Bessa acolher um jogo desta fase. As regras da UEFA obrigam a um mínimo de 6 estádios para a organização de um campeonato da Europa. Se o novo Estádio das Antas não for construído, a organização portuguesa ficará ainda com 9 recintos, mais um do que o Euro 2000, organizado por belgas e holandeses. Faltam 15 dias para as eleições, a campanha foi hoje para a estrada. No telejornal temos em direto os líderes dos 5 principais partidos. Portugal conquistou a primeira medalha de ouro nos europeus de atletismo em pista coberta. Esta tarde, na Áustria, Rui Silva venceu a prova dos 1500 metros e sagrou-se campeão europeu. Há 4 anos atrás, em Valência, Rui Silva foi um surpreendente campeão europeu nos 1500 metros. Hoje, em Viena, foi tudo diferente. No final de uma corrida tática integralmente controlada pelo atleta português, segundo título europeu, sem dificuldades face à oposição. Bastante contente, não é? Como as coisas correram bem, isto é muito fácil de dizer, não é? Quando as coisas correm mal é que é pior, mas hoje estou bastante contente, como é natural, ganhei. Propus-me esse objetivo, apesar de saber que era bastante difícil. Cá tive que estar bastante atento numa prova bastante tática. Ontem consegui a vitória na parte final, estou bastante contente por isso. Graças a esta vitória, Rui Silva é agora o campeão mundial e europeu dos 1500 metros. Esta imagem que nós temos agora no ar é uma imagem que vale ouro e prata. Muito boa noite, Naide Gomes. Boa noite, Rui Silva. Boa noite.
Eu vou começar pela senhora, medalha de prata no pentatlo ontem. Naid, estava tudo encaminhado para a medalha de ouro até à última prova. Falhou alguma coisa depois na última prova, nos 800 metros? Quer dizer, não falhou. A russa era mais forte do que eu nos 800. Ela tinha, com a melhor marca, venceu 2,09. E eu, como não sou lá grande coisa dos 800, tive que me aplicar. E a partir daí ia com o pensamento que ia perder a medalha de ouro. Mas ia lutar pela medalha de prata, obviamente. E é o que eu fiz e lutei por isso. Imagino que que esteja a ter uns dias com algum stress, como se compreende, em altíssima competição, como é o caso. Eu gostava que visse connosco as imagens da atribuição da medalha de prata de ontem no pentatlo, que nós já recebemos. É este o momento em que a atleta portuguesa sobe ao pódio para receber a medalha de prata do pentatlo. Naid, em que é que se pensa quando se recebe uma medalha importante como esta num campeonato desta importância? Eu pensei que o esforço que fiz durante a preparação da época de inverno valeu a pena. Valeu muito a pena, mesmo o esforço. E agora, que margem de progressão é que sente que ainda existe, por exemplo, para, se não me engano, a próxima grande prova importante são os europeus ao ar livre, que serão em breve, nos campeonatos ao ar livre, a prova feminina é o heptatlo. Sente que tem margem de progressão para obter uma boa classificação nessa prova? Eu acho que sim. Acho que ainda posso produzir muito mais se continuar a trabalhar com o objetivo traçado, não é? Obviamente. E acho que sim, acho que tem uma margem de progressão muito grande. Rui Silva, correu tudo como previsto? Hoje correu, graças a Deus, não é? Estou bastante satisfeito por isso e pronto, mas nem sempre se pode ter este orgulho, pronto, de ganhar uma prova como um campeonato da Europa de pista coberta. Sim, mas também não é a primeira vez que acontece obter títulos destes, campeão do mundo, campeão da Europa. Em que é que está agora a pensar? Qual é que é o seu próximo objetivo do ponto de vista desportivo? O meu próximo objetivo passa pelo Campeonato da Europa ao ar livre, em Munique, em agosto. E pronto, já que agora descansar um bocado para depois preparar em força o Campeonato da Europa ao ar livre. Deixa-me fazer esta pergunta. Um atleta, quando passa meses, anos a preparar-se para estas importantíssimas competições e depois é confrontado com o momento certo em que tudo se passa numa questão de poucos segundos ou de poucos minutos, como é o caso dos 1500 metros, sente, quando há o arranque para a prova, ele sente que no momento em que dá o primeiro passo, que é hoje que eu vou conseguir uma boa classificação, ou isso é um sentimento que se vai conquistando ao longo da corrida, passo a passo? Não, eu penso que um atleta tem que ter esse pensamento não só antes de partir, mas quando está a realizar o trabalho ao longo da preparação, desde que começa a preparar esse objetivo, tem que ter esse pensamento que tem que definir esse objetivo e tem que trabalhar para ele e pensar sempre que nesses dias tem que estar no máximo da forma e psicologicamente tem que estar bem para poder ganhar. E pronto, e quando se parte para a prova, esse objetivo já tem que estar traçado e a prova tem que ser planeada da melhor maneira para que se possa ganhar. Rui Silva, Naid Gomes, muito obrigado por terem vindo esta noite ao Telejornal e parabéns. Obrigado. O dia de ontem foi de grande emoção para a família de Naid Gomes. A família conhece o valor de Naid, mas não esperava que a atleta conseguisse ser a vice-campeã europeia do pentatlo. Talvez sejam estes pequenos aviões a fonte de inspiração para os altos voos de Naid Gomes. Em Cascais, na loja onde a mãe trabalha, a medalha de prata conquistada na Áustria é o tema de todas as conversas. É grande a emoção de ter uma vice-campeã da Europa na família. Mesmo quando em bebê, Naid já se destacava das outras crianças. Isto ainda era bebê, tinha 4 meses. E isto era no jardim lá da Praça de Santo Tomé e Príncipe. Era, pronto, como vi, ela sempre foi uma miúda muito forte. Ernestina e Ludomila, mãe e irmã de Naid Gomes, são as duas maiores fãs da atleta portuguesa. A presença nos campeonatos da Europa foi um momento de felicidade. O pior foi não assistir à exibição de Naid nas pistas de Viena. Antes de saber o resultado, estava aqui com muitos nervos. Telefonavam clientes e amigos a dizer: olha, ela está na primeira posição e não sei o quê.
E depois, quando soube o resultado, que mesmo não esperava. Eu sabia, quando diziam-me que ela estava no primeiro lugar, e eu disse, bem, os 800 metros é que acho que vai. Eu não esperava que era o segundo lugar. Quando eu soube isso, fiquei muito alegre mesmo. Naid conquistou a prata ao somar 4.595 pontos no pentatlo. Um triunfo surpreendente, até porque na hora da partida para Viena, ninguém se atrevia a sonhar com as medalhas. Ela não pensava em medalhas, para cá, para ser franca. Ela só queria fazer uma boa classificação. Porque até eu disse à minha irmã, vê se traz medalha de primeiro prata. Ela disse, não conto com isso. Ela é a primeira vez, não sei como é que é, mas pelo visto ela surpreendeu. O futuro parece risonho para a vice-campeã europeia de pentatlo. Em criança, Naid só pensava em futebol. Agora, os Jogos Olímpicos são o próximo destino dos voos de Naid Gomes. A polícia britânica está outra vez atenta ao correio. O primeiro-ministro Tony Blair recebeu uma encomenda postal com soda cáustica. Daqui a pouco, no telejornal. O telejornal, onde vamos também ouvir em direto os líderes dos 5 principais partidos no dia 1 da campanha eleitoral.